e sobre a graça da cruz. Essa é a nossa última reflexão da série A Graça da Cruz. E eu confesso que eu já estou ficando com saudade de falar da graça. Porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo que tem mais coisa para saber. Quanto mais a gente cava, mais a gente sabe que existe uma riqueza muito grande. E é muito bom refletir sobre essa graça que nos alcançou. Que o Senhor continue nos ensinando. O Senhor continue nos fazendo entender o significado dessa graça. E continue nos fazendo aprender que é possível viver pela graça. Nós já falamos aqui sobre o significado da graça. Nós falamos sobre a origem da graça, o alcance da graça, a natureza da graça. Se você não assistiu, eu queria te convidar a voltar lá no nosso YouTube, tem todas as mensagens que a gente já estudou. E até eu quero assistir de novo. Porque toda vez que a gente ouve, a gente aprende um pouquinho mais. Então, se você não ouviu ainda, corre lá para ouvir. E na semana passada a gente falou sobre a diferença entre envolvimento e comprometimento com a graça da cruz. Porque uma coisa é você se envolver com aquilo. A gente falou sobre a Páscoa e a gente falou sobre como a gente normalmente se envolve com a Páscoa, mas pode correr o risco de não se comprometer com ela. E a gente aprendeu que é necessário se comprometer com isso, porque evangelho não é sobre envolvimento, evangelho é sobre comprometimento. Nós precisamos aprender a nos comprometer com tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Nós sabemos que todos nós temos acesso à graça, mas nós precisamos nos comprometer com isso. Acessar é uma coisa, interagir é outra. Acessar e soltar é uma coisa, viver aquilo é outra coisa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como crescer na graça, porque nós precisamos crescer na graça. Nós vamos falar um pouquinho sobre como caminhar na graça e como também correr o risco de deturpar a graça, de abandonar a graça, porque nós corremos esse risco. Então vamos lá, ler a princípio 2 Pedro 3,18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Deus nos chama não só para acessar a graça, mas Deus nos chama para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não tem como você crescer em algo que você não conhece. Às vezes a gente fala, eu quero crescer em tal área, mas se você não conhece, vai ser impossível você crescer naquela área. Então, só cresce na graça quem conhece a graça, quem tem experiência com a graça. E quem quer conhecer a Deus, porque a graça é, e a gente já falou aqui sobre isso, a essência de Deus. Então, quem busca conhecer a Deus, conhece a graça. A Bíblia nos fala também sobre nos aproximar do trono da graça. Vamos ler? Hebreus 4, do 14 ao 16, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de dificuldade. Não basta acessar a graça, eu preciso crer na graça. E eu preciso desfrutar dessa graça. E está dizendo ali aqui, ó, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Por isso que não existe salvação sem fé. Eu preciso me aproximar do trono dessa graça com fé, com confiança, com convicção do que essa graça pode fazer por mim. A Bíblia também fala que nós devemos nos fortalecer na graça, perseverar na graça. 2 Timóteo 2:1 diz assim: portanto você, meu filho, Paulo falando a Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A graça é uma extensão de quem Deus é. E ela se manifestou de diversas maneiras ao longo da história. Se você for olhar, às vezes as pessoas pensam que a graça só está descrita no Novo Testamento, mas isso não é verdade. A graça está em muitos momentos do Antigo Testamento. Se a gente buscar, a gente vai encontrar alguns homens de Deus, ou muitos homens de Deus, que foram alcançados pela graça já no Antigo Testamento. Então, nós precisamos parar para pensar que essa graça está disponível para nós. Essa graça não só está disponível para nós, foi oferecida a nós, mas é o amor de Deus enxertado em nós. Isso que é a graça. É a oferta de amor imerecido, porque a gente não merecia, a gente continua sem merecer, mas é o amor de Deus enxertado em nós. E a graça não só, e eu já falei isso, eu vou repetir, não só nos liberta dos nossos pecados, não só nos salva de nós mesmos, mas a graça nos capacita a viver sem pecar, a evitar o pecado. E você sabe por que eu acho que a gente não vive isso? Porque a gente ainda não creu. Porque ensinaram para a gente que a misericórdia nos alcançou, a graça nos alcançou, mas é como se o que fosse passado fosse perdoado, mas a gente às vezes não se apropria da graça que nos faz e que nos capacita a evitar um pecado e lutar contra esse pecado. Não só contra o pecado, mas contra uma natureza de pecado. Então a primeira coisa é isso, nós precisamos nos apropriar dessa graça que evita pecado. Nós podemos, pela graça, evitar atitudes pecaminosas. E a gente precisa crer nisso. Para parar de dar desculpa para as coisas que a gente faz, culpando a nossa natureza antiga. Sim ou não? Segunda coisa é que a graça nos dá força para permanecer em santidade. Então ela não só nos perdoa, ela não só nos salva, nos liberta, não só nos dá capacidade de evitar o pecado, mas ela também nos capacita e nos dá força a permanecer em santidade. E eu fiquei pensando em como foi lindo o caminho que Deus foi fazendo com a gente desde o começo do ano, da série, só do começo desse ano. Que a gente foi trazendo, que o Senhor foi trazendo, santidade, compaixão, todas essas coisas nos fazendo chegar aqui nesse lugar. A gente sabe que a gente precisa caminhar em santidade, e hoje a gente está entendendo aqui pela palavra que a graça nos fortalece para permanecer em santidade. E uma terceira coisa muito importante é que a graça, além de, eu vou repetir, a professora é chata, né? Não só nos salva e nos liberta de nós mesmos e do pecado, não só nos capacita a viver e a permanecer em santidade, mas também nos habilita a transbordar essa graça, a fluir dessa graça. E aqui está impressa uma grande responsabilidade. Eu falei sobre isso semana passada.
A graça foi de graça, mas foi custosa. E nós recebemos essa graça, mas nós precisamos nos responsabilizar a viver debaixo da graça. E viver debaixo da graça implica também em transbordar essa graça, em fazer fluir essa graça. Vamos ler? 1 Pedro 4, nós vamos ler do 7 ao 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Gente, olha que seriedade do que a gente está ouvindo. Toda vez que você fala, você precisa falar com a seriedade como quem transmite a palavra de Deus. Toda vez que você abre a boca, já pensou? Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Nós vemos aqui que existe uma característica da graça diferente de outras coisas. A graça é multiforme, ou seja, ela tem muitas formas. Essa palavra, na tradução do original, ela carrega até o sentido de muitas cores. A graça tem muitas cores, muitas facetas, muitas expressões. E nós que carregamos essa graça, devemos exercer esse dom, administrando fielmente. E a minha pergunta para você é: como você tem administrado? Como você e eu estou administrando a graça de Deus em suas múltiplas formas? De que maneira você, que é perdoado, quem se sente aqui completamente perdoado, amém? Quem foi alcançado pela graça, pela misericórdia, amém? Glória a Deus. Nós fomos. Agora, o que nós temos feito com a graça que nós recebemos? Será que nós recebemos a graça e comemos a graça? Porque quando a Bíblia fala que o inimigo da cruz vive para o seu próprio ventre, que eu falei a semana passada sobre isso, ele está querendo dizer o seguinte: muitas vezes você vive só para você, e inclusive as coisas que eu derramo sobre você, você está guardando só para você e está vivendo só para você. Então não é sobre as coisas que você recebe, mas inclusive as dádivas de Deus, nós podemos receber, internalizar e guardar para nós mesmos. Mas o que está dizendo aqui é que o Senhor derramou sobre nós essa graça e nós devemos ser, tem uma versão que fala despenseiros da graça. Os mais antigos aqui vão lembrar, na nossa versão, na outra versão que a gente leia, quando a gente era pequenininho, bem pequenininho. Despenseiros da graça, embaixadores do reino, despenseiros da graça. Agora, de que maneira nós temos expressado essa graça que é multiforme? Quais são na tua vida
as manifestações da graça de Deus, porque a graça já se manifestou a você, e na dinâmica do Evangelho nada fica só para nós. Evangelho é vida e compartilhamento, isso é Evangelho. Agora, o que a gente tem feito? Será que realmente, ao falar, vou começar antes, está dizendo assim, ó, orem, né? Então está falando lá, estejam alertas por meio de oração. Amor, amem sincero uns aos outros. Coloca de novo, Gui, para a gente aí o 1 Pedro 4, 4 do 7 em diante. Então tá lá. Oração, próximo. Amor, porque o amor o quê? Perdoa. Próximo. Mutuamente, então não é um é e o outro não é. Mutuamente. É uma dinâmica de mutualidade. Eu para você, você para mim. Próximo. Ah, não, volta. Tem uma coisa importante. Sem o quê? Sem reclamação, sem murmuração. Uma vez eu li um livro da Joyce Meyer, mudou minha vida. Ele chama, eu já citei isso aqui, chama, leiam, Eu e a Minha Boca Grande. Não fala de fofoca. Não está falando, porque às vezes pensa, boca grande é aquele que vive fofocando. Não é fofoca não. Murmuração, reclamação. E o que ela diz naquele livro marcou minha vida. Ela falou assim que quando a gente reclama, quando a gente murmura, nós estamos dizendo, primeiramente para nós mesmos, que o nosso Deus não sabe o que Ele está fazendo. Segundo, eu estou dizendo, quando eu me reclamo, eu estou dizendo para o outro que Deus não sabe o que está fazendo. Em terceiro lugar, eu estou dizendo para o próprio Deus que Ele não sabe o que Ele está fazendo. E por último, não subam aqui ainda não, viu, louvor? Não é esse por último. E por último, que eu estou dizendo para o inimigo que o meu Deus não sabe o que está fazendo. Se a Bíblia diz, se Paulo diz lá Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu. A reclamação não faz parte da graça. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem. Então, eu não reclamo. Próximo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir. Servir. Quem recebeu graça, serve graça. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, se alguém faz, se alguém serve, tudo isso faz para a glória de Deus. Você recebeu pela graça amor. Você recebeu pela graça perdão, libertação, purificação, santificação, generosidade, hospitalidade. Todas essas coisas, todas essas maneiras da graça você já recebeu em si. Agora, o que você tem feito como administrador dessa graça? Se Deus é gracioso e se a essência de Deus é a graça, eu não posso me mover de outra maneira, senão de uma maneira graciosa. Porque a graça está no caráter de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus, você precisa ser gracioso. O que significa ser gracioso? Ser amoroso, ser perdoador, ser generoso. Vou dizer mais. Ser um libertador. Você se enxerga como um libertador? Nós fomos libertos para libertar. Isso é ser dispenseiro da graça. E entender que a gente vive numa consciência de corpo. Não é sobre mim, é sobre nós.
A graça precisa transitar entre nós. E não é aqui na igreja, porque na igreja todo mundo é gracioso. Todo mundo sorri. Todo mundo abraça. Todo mundo serve. Se cair um copo, alguma criança sai correndo aqui, cai um copo, a gente vai lá e pega o copo e joga no lixo. Se acontece isso em casa, o que você faz com seu filho? Moleque sem educação. Pega esse copo. É muito fácil ser gracioso. Fora de casa. É muito bonito. É muito bonito servir com amor. Agora, se o que você está fazendo só quando está alguém vendo? O problema não é nem que está alguém vendo ou não está vendo, o problema é que isso não está fluindo de você. E a graça só faz sentido se ela fluir da gente de dentro para fora. Olha o que está dizendo Atos. Gente, Atos, leiam o livro de Atos para vocês entenderem o que a gente precisa ser como igreja. Leiam, comam o livro de Atos. A igreja primitiva, que coisa linda. Eu creio que nós vamos viver isso, eu creio. Eu creio que a gente está fazendo um caminho de volta. Eu creio, vocês creem comigo? Vocês estão dispostos? Eu não quero viver meio evangelho, nem um quarto do evangelho. Eu não quero mais, não quero. Nós vamos viver. Amém? Atos 4, 32 e 33 diz assim: na multidão dos que creram, era o quê? Uma mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. Nada era só meu. Mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E o quê? Grandiosa graça estava sobre todos eles. Outra versão diz: abundante graça estava sobre eles. Nós precisamos nos relacionar com a graça. Nós precisamos interagir com a graça, nós precisamos nos comprometer com a graça, mas nós precisamos nos responsabilizar com a graça que foi derramada sobre nós. Porque vocês imaginam uma igreja que caminha com atitudes de graça. E não é sobre o sábado, eu não estou aqui te convidando a fazer parte do voluntariado. Mesmo que seja muito importante que você se voluntarie para servir no sábado, isso é maravilhoso. Mas eu estou te convidando a se voluntariar na sua casa para ser um dispenseiro da graça. Na tua empresa, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na tua maternidade, na tua paternidade, você tem sido um administrador da graça. Porque aqui é muito fácil. A Ioná, para vir ser uma administradora da graça, aqui é simples, fácil. Quem é a Ioná lá em casa? Quem é a Ioná precisa ser em casa, como administradora da graça. Evangelho é verdade, evangelho não é teatro. Evangelho não é uma peça de teatro onde a gente interage atuando. O evangelho precisa viver todo dia, de dentro para fora. É o fluir da graça pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que nós vamos viver. Amém? Existe uma responsabilidade que o encontro com a graça traz para nós. Se a graça me liberta do pecado, se a graça me capacita a viver em santidade, a partir desse encontro a gente carrega uma grande responsabilidade, porque evangelho é responsabilidade. Evangelho é livramento. Evangelho é salvação, mas evangelho é responsabilidade. A minha pergunta para mim e para você é: que resposta nós temos dado à graça? Eu sei que você já recebeu. Eu sei que você já se apropriou da graça. Eu sei que você está tentando
ser gracioso. Mas eu queria te convidar a parar de tentar. Eu queria te convidar a se conectar de uma maneira tão intensa e profunda com o Espírito Santo. Porque a partir desse encontro, dessa conexão, que você vai conseguir ser expressão da graça. Qual é a tua resposta à graça? Pare e reflita sobre isso. Qual tem sido a minha resposta à graça que eu recebi? E existe um grande risco aqui. Quem recebe a graça pode rejeitar a graça. Deus nos deu um presente, mas esse presente pode ser rejeitado. Pode ser que você tenha recebido a graça e tenha colocado ela num quartinho no fundo da tua casa. Sabe aquele presente que às vezes você ganha e você fala, poxa, eu gostei muito, mas eu acho que agora eu não vou usar. Você guarda num canto. E aí no dia da mudança, você acha a bendita da caixa e fala assim, nem lembrava que eu tinha ganhado. Essa é a minha impressão. A minha impressão é que a gente ganhou a graça, recebemos a graça embrulhada numa linda caixa de presente, igual a caixa da Claudinha. Mas o que você tem feito? Onde você colocou esse presente? Porque todas as vezes que você esquece da capacidade que você tem de viver em santidade, significa que você pegou o pacote da graça e jogou lá na garagem. Jogou no closet. Se eu recebi o presente da graça, eu preciso me comprometer em usar a graça para viver a vida de santidade. E eu fiquei atemorizada quando eu me dei conta de que nós podemos rejeitar a graça. Não, Ioná, mas eu não rejeito a graça, é mesmo? Vamos pensar? A Bíblia fala que nós fomos predestinados à salvação, sim ou não? Predestinados. Deus nos deu de presente um destino, sim ou não? Porque a Bíblia diz que a graça é para todos. Deus nos deu de presente um destino. Mas Ele também nos deu o quê? O livre-arbítrio. Então Ele me deu o presente, mas por causa do livre-arbítrio, Ele não nos obriga a aceitar o presente. Nós podemos aceitar ou não. Nós podemos ignorar o presente da graça. Nós podemos resistir. Nós podemos negar a graça. E sabe quando é que a gente rejeita a graça? Quando nós nos conformamos com os nossos pecados e ignoramos a força que Deus já nos deu para viver como Cristo. Porque essa é a verdade. A gente acorda e a gente esquece que junto com o fôlego de vida existe uma força capacitadora do Espírito para nos fazer caminhar em santidade. É por isso que a gente peca. E enquanto a igreja não se apropriar dessa graça, dessa força capacitadora para evitar o pecado, a gente não vence. Não adianta, não tem igreja que vença. A igreja verdadeira de Cristo é aquela que para de dar desculpa para o pecado. Vocês já conviveram com pessoas que falam assim, poxa, acontece alguma coisa ali, acontece uma intercorrência, a pessoa daqui a pouco, por peso na consciência, vem e pede desculpa e fala assim, mas desculpa, mas é que você me fez fazer isso. Vocês já ouviram assim? Não é pedido de perdão?
Tiago 1, 14 e 15, olha o que diz, Tiago 1, o 14 e o 15, para a gente entender com quem que a gente está lutando. Cada um, porém, é tentado pelo quê? Próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Está falando o nome de Satanás aqui? Então esse desejo, sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Aí você fala assim, o inimigo está lutando contra mim. Não está nada, porque o inimigo foi vencido na cruz. Semana passada nós falamos sobre cruz. O inimigo foi vencido, a morte foi vencida. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Eu queria te convidar a parar de lutar contra o inimigo, pelo amor de Deus. Você está lutando com alguém que já não existe, que já não tem poder sobre a tua vida. Não tem poder. Ele tem poder sobre quem não entendeu. Ele tem poder sobre quem não foi resgatado. E aí que está a responsabilidade da graça. Quantas pessoas que você está permitindo que o inimigo tenha poder sobre elas? Você, porque se você não pregou, e não é sobre falar não, vida. Vida. Quem convence é o Espírito. E se você está cheio do Espírito, você vai viver de uma maneira tão constrangedora, que as pessoas que estão ainda na mão do inimigo vão ser resgatadas. Agora, está dizendo aqui que cada um, porém, é tentado pelo próprio. Você é tentado por você mesmo. Está aqui, ó. Aqui. Agora, dá para entender que rejeitar a graça é ignorar o poder de evitar o pecado? Vou repetir. Rejeitar a graça é ignorar o poder que nós já temos para evitar o pecado. Então, se você levanta no dia e pensa assim, eu sou salvo pela graça, eu sou liberto de quem? De mim mesmo. Quer dizer que o meu próprio desejo não me corrompe mais. Eu luto contra ele. A graça me empodera. A graça empodera. Você é um empoderado pela graça. Para acordar e dormir caminhando em santidade, porque você já foi perdoado e a morte que o pecado gera já não tem mais poder sobre você. Isso é vitória. Não adianta eu ficar aqui pregando para você, Deus vai te dar sua vitória. Quem precisa de uma vitória? Levanta a mão que eu vou orar por você aí. Glória a Deus, vai receber sua vitória. Vocês já receberam. É para a gente andar rindo. Pensa num bando de soldado que se levanta sabendo que já venceu a guerra. Nós já vencemos a guerra. E sabe o que a gente vê? Muito crente caminhando de cabeça baixa, caminhando prostrado, pensando, eu sonho com o dia que eu vou receber minha vitória. Meu querido, deixa eu falar, para de perder tempo. Sabe o que acontece? A gente não entende que a gente já se empoderou disso. E aí, por não saber que a gente já se empoderou, a gente continua pecando. E os pecados que a gente comete vão trazer cada vez mais problema para a gente. Aí a gente não sabe lidar com os problemas. Aí a gente tem problemas relacionais, porque a gente não entendeu que já venceu o pecado, já venceu nós mesmos. E aí a gente tem que lidar com as consequências desses problemas. Então, quem cria problema para você? É você ou é Deus? Por que Deus não me tira disso? Ele já te tirou. Ele já nos tirou disso. Porque quem caminha em santidade, caminha em vitória. Porque se o pecado não te domina mais, não adianta. Agora, sabe o que acontece? A gente não se dá conta do poder. A gente mete os pés pelas mãos, peca, se ira, tem raiva,
fala o que não devia falar, faz o que não devia fazer. E aí a gente mesmo tem que lidar com as consequências das coisas que a gente fez, porque a gente não se lembrou que a graça nos capacitou a não fazer isso. É muita responsabilidade, né? Mas está na tua mão. Está na minha mão sair daqui, entrar no carro com a consciência. Eu tenho poder para não pecar através do que a graça fez. Ou sai daqui e fala assim, muito bonito, que a Iuna falou ali, mas eu não dou conta não. Escolhas. A vida é feita de escolha. Você escolhe. Você escolhe abrir o presente. Você escolhe usar o presente. Você escolhe, inclusive, pegar aquele presente e compartilhar com alguém. O que a gente tem feito com a graça? Hebreus 12, do 14 ao 15. Olha o que está dizendo aqui, gente. É muito poderoso. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na NVI com vocês e depois eu vou ler a outra versão aqui. Esforcem-se para viver a paz com todos. É fácil? Por isso está mandando esforçar. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. É fácil ser santo? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. É possível se excluir da graça? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu vou ler outra versão aqui, que é na Almeida Revista Corrigida, que diz assim, ó. Seguir a paz com todos e a santificação. Paz com todos e santificação tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá? Não adianta você querer ser santinho e ter paz com os outros. Ah, não, porque eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou de boas obras, eu tô tentando acertar na vida. Nossa, ó, você viu, hoje eu já não fiz. Não, você está tentando ser santo? Desculpa, não é assim que acontece. Seguir a paz com todos, então, paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E olha como é que a paz com todos está aqui, ó. Que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbem e por ela muitos se contaminam. O que é rejeitar a graça? Se afastar da graça, se privar da graça, se abster da graça, deixar de viver a graça, ficar afastado da graça, abandonar a graça. É possível? É. Deus nos deu o presente? Deu. Você usa se você quiser. Decisão. Usar a graça. Desfrutar da graça. Mas eu achei muito interessante a conexão entre a paz com todos, a santificação, a privação da graça e a raiz de amargura. Está tudo no mesmo texto. Paz com todos, santificação. Nos privar da graça e ter raiz de amargura. Está tudo ligado. Quem rejeita a graça está vulnerável à amargura. Está vulnerável à perturbação. E está sendo instrumento de contaminação. É isso que está dizendo essa palavra. Quem recebe a graça, perdoa. É perdoado e perdoa. Quem rejeita a graça, não recebe perdão e não perdoa. Vai para a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas, assim como. Então, o padrão é o que eu já fiz. Sim, não? Sim ou não? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, quer dizer, eu já perdoei, sim ou não? Aí, então, o Senhor faz igual. Então, a gente está dando para Deus a liberdade de fazer em nós o que nós já fizemos com o outro. Quem se priva da graça, quem rejeita a graça,
não recebe o perdão e não perdoa. Quem rejeita a graça não é liberto e não liberta, não será instrumento de libertação. Quem rejeita a graça se ofende com o outro. Vou repetir. Quem rejeita a graça vive se ofendendo. Será que a gente ainda se ofende? Porque a raiz da ofensa é um problema de identidade. Quem sabe quem é, não se ofende com o que estão dizendo. Será que a gente ainda se ofende? Será que a gente está rejeitando a graça? Porque quem rejeita a graça, rejeita a identidade. Porque a graça nos dá uma nova identidade, sim ou não? Então, quem rejeita a graça, rejeita a identidade de filho, vive querendo provar para os outros que é, que não é. Quando alguém diz que você não é o que você acha que você é, você se ofende. Então, quem rejeita a graça se ofende com o outro e pior, ofende os outros também, se torna um ofensor. Olha o perigo da rejeição da graça. Quem se nega a aceitar a graça não tem comunhão com Deus. Sem graça não tem comunhão. João 5:39 ao 40, olha o que está dizendo. Dos religiosos, né, as pessoas que gostam de falar, de estudar, mas olha o que está dizendo aqui. João 5:39 ao 40. Evangelho de João. Vou ler para vocês. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu estudo, eu acho que estudando, né, fazendo aqui, estou lendo a Bíblia no aplicativo. Se essa palavra não tiver vida em nós, virou letra, e a letra mata. 1 Tessalonicenses 4, do 7 ao 8, olha o que está dizendo aqui. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Será que nós temos rejeitado a graça? A graça nos salva, a graça nos liberta, nos santifica, nos faz evitar o pecado, a graça nos faz frutificar. Mas a gente pode viver a vida toda rejeitando a graça. Além de rejeitar a graça, de deixar de desfrutar da obra de amor, nós vamos ser também, é o que está escrito ali em Hebreus, instrumento de dor e de contaminação. Será que o Senhor nos chamou para quê? Qual é o nosso comprometimento com a graça? Nós precisamos acolher a graça, receber a graça, nos apropriar da graça, permitir que ela realmente faça sentido em nós e transbordar a graça. Por último, agora é por último mesmo, Deuteronômio 30, do 11 ao 20. Todo mundo conhece essa passagem. O que hoje estou ordenando a vocês não é fácil fazer. Não é difícil fazer. Nem está além do seu alcance. Olha o que está dizendo aqui. Não é difícil.
Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima a vocês. Está na sua boca e no seu coração. Está aí. Está aí em vocês. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Olha o poder de obedecer. Vejam, que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, seu Deus, amor. Amem os seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. E então, vocês terão o quê? Vida, e aumentarão em número. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia, olha a rejeição, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los. Eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da terra da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham o quê? A vida. Para que os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Eu coloco diante de vocês hoje a graça. Eu derramei sobre você a graça. Eu derramei sobre você a vida através da graça. Eu coloquei diante de você a bênção da graça. E o meu plano para você é que você viva debaixo da graça. E por isso que eu estou dizendo, escolha a vida. Ou seja, escolha a graça. E você terá vida. Porque a grande maldição não é viver aqui na terra mendigando comida, ou lutando por um emprego melhor, ou vivendo doente, com doença. Não é isso. A grande maldição é rejeitar a graça e continuar vivendo na morte. A grande maldição é rejeitar o presente do poder de não pecar, para continuar vivendo em caminho de morte. Não é a igreja de Cristo quem decidiu caminhar para si, porque quem decidiu caminhar para si, decidiu caminhar para a morte. Não saiu da morte para a vida. Agora, a obra da graça na cruz nos garante a vida. A vida de caminhar empoderado para lutar contra uma natureza pecaminosa. Essa é a tua vitória.
E eu queria te dizer, não é algo que você ainda vai receber. Evangelho não é sobre o que vai acontecer. Evangelho é sobre o que já aconteceu. Você só precisa tomar posse. Então toda vez que você ouvir assim, irmão, toma posse da sua vitória. Pensa aí, que tipo de vitória você está querendo tomar posse? Porque se a vitória para você é um carro, eu sinto muito. Isso é esmola. Se tomar posse da tua vitória, tomar posse de uma casa, eu queria te dizer, eu sinto muito. Isso é esmola para o teu Deus. Eu queria hoje, acho que eu nunca falei isso no altar, mas eu queria hoje te dizer para você tomar posse da tua vitória. Tome posse da tua vitória contra o teu pecado. Tome posse da tua vitória contra a morte. E se aproprie da vida que vem da graça de Cristo. Essa é a vida eterna. E você não vai ter vida eterna, você já tem a vida eterna. Desfrute, caminhe nela, se aproprie dela, para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, nós recebemos a Tua palavra que é cheia de poder. Nós de uma vez por todas queremos nos apropriar e tomar posse da vida que a graça nos ofertou. Senhor, se existe alguém aqui que ainda não tomou posse dessa vitória, eu queria te dizer, Espírito Santo de Deus, convence essa pessoa de que esse presente já foi ofertado por Cristo na cruz. Esse é o poder da ressurreição. E que cada um de nós, todos os dias, não só sair daqui hoje, mas amanhã, na hora que a gente levantar, a gente possa se levantar e todos os outros dias na consciência de que nós somos sim mais que vitoriosos pelo sangue de Cristo, pela graça que a cruz expressou. Nós decidimos, Senhor, caminhar na Tua graça. Nós decidimos, Senhor, de uma vez por todas, tomar posse do poder de não só nos arrepender dos nossos pecados, mas do poder de viver uma vida em santidade diante de Ti, porque eu sei que a hora que isso romper na nossa mentalidade, ai, que igreja poderosa, e eu posso ver essa igreja poderosa marchando, porque essa graça que nos transformou, ela vai ser tão evidente, não só em nós, mas evidente através de nós, que as pessoas que ainda estão presas pelo pecado serão completamente libertas, não apenas pelo que a gente fala, mas pelo nosso estilo de vida, cheio de graça, cheio de poder, cheio de transformação, cheio de libertação. Eu declaro isso e tomo realmente posse disso, com essa igreja, com essa família, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.